Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma vida de oração. Amém. Animou 3 pessoas. Vamos falar de novo. Vamos falar sobre uma vida de oração. Amém. Graças a Deus, né? Aleluia. E eu creio que o propósito nosso é deixar você motivado, motivar você a orar. Devemos orar. Aqueles que se dizem discípulos de Jesus precisa orar. Amém, irmãos? É uma atribuição nossa. Eu lembro até de alguns ditados, né? Até algumas ministrações. O peixe nada, o crente, ele crê e ora. Amém, irmãos? Então, eu creio que depois dessa ministração, milagres vão acontecer. E às vezes são milagres simples, que talvez na cabeça de muita gente é um absurdo dizer que isso é milagre. Mas eu creio, irmãos. E eu posso crer, eu quero motivar você a crer. Amém? Eu creio que depois dessa ministração, a preguiça vai embora. Amém. Aquele que tem preguiça de orar, em nome de Jesus, vai ser liberto nessa manhã. Amém, irmãos? Aleluia. Nós estamos nos preparando para um evento que vai acontecer dia 7, em todas as igrejas Verbo da Vida. Não só na igreja Verbo da Vida, mas em todas as igrejas, né, que entenderam a importância da igreja pegar junto naquilo que está acontecendo no nosso país, né? Eu não preciso falar muita coisa aqui. Toda essa agitação, essa movimentação, né? Esse ano é um ano de eleição. E graças a Deus as igrejas foram despertadas para fazer aquilo que era para ser feito há muito tempo. A igreja parar de brigar, né? Por mais que alguns ainda continuem brigando, e focar mais na oração, irmãos. É uma arma que nós temos e ela é poderosa. Amém, irmãos? Eu posso acreditar que, além da preguiça, muitas pessoas não têm o entendimento e a percepção de tão grande e importante que é a prática de oração. Amém? A gente precisa falar sobre isso. Eu não vou entrar necessariamente falando, né, sobre os tipos de oração. É um assunto que a gente pode estar trazendo no culto de quinta-feira. E como você é um assíduo praticante dos cultos de quinta-feira, você não vai perder. Amém, irmãos? Para alguns aqui é pela fé, mas começa a declarar, se você tem perdido o culto de quinta-feira, começa a declarar nessa manhã que você não vai perder o culto de quinta-feira. Irmãos, a gente está se preparando, né? Já começou a se movimentar a respeito desse projeto. Todas as igrejas Verbo da Vida orando. No dia 7 de setembro, nós decidimos ser mais ousados nesse sentido. Nós vamos praticar aqui 24 horas ininterrupto de oração, começando às 19 horas, terça-feira, né, que é dia 6, não é isso? Começando 19 horas, terça-feira, e indo até 19 horas do dia 7, jejum e oração. Amém, irmãos? Não necessariamente você precisa jejuar 24 horas, mas vai ter pessoas aqui jejuando 24 horas direto, e é bênção isso. Amém? Uma parte vai, talvez, não participar desse relógio de oração, que é presencial. Dessa vez vai ser presencial, mas vai estar orando em casa, por justificativas e não podendo participar presencialmente, mas vai estar pegando junto nessa visão. Mas você que pode participar, eu sugiro você ir lá e fazer a sua inscrição. A gente vai estar falando isso um pouquinho mais tarde, né?
Depois dessa ministração, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que essa palavra vai mudar um pouco a sua mentalidade. Aqueles que já têm a prática, uma vida de oração, eu creio que isso vai ser uma reciclagem e até mesmo incentivando a você manter, a prevalecer nessa visão. Amém, irmãos? Então, essa é a importância de estarmos ligados, irmãos, e cumprir e usar essa arma que é poderosa. Não ficar naquela posição de falar assim, não, eu creio no poder da oração, eu creio que funciona, mas não pratica. Alguém aqui já ouviu falar, né? Hoje até com a tecnologia é mais difícil você ver isso sendo vendido nas bancas, mas de vez em quando você acha alguma coisa aí, ou vendendo pela internet. Quantos aqui conhecem livro de receita? Né? Muita gente tem livro de receita em casa, mas nunca lê. Não é isso? Você está rindo aqui porque eu estou falando a verdade. Tem muita gente que tem livro de receita. Vem cá, você já leu? Rapaz, eu tenho. Até compra, né? Olha lá, vê a foto daquela receita lá, aquela, né? Começa a mexer com a sua fome, né? A vontade de comer aquele alimento ali, você vai e compra. E o que você faz? Vai lá, coloca na gaveta, coloca na prateleira lá enfeitando, mas você nunca lê. E parece, irmãos, que esse tipo de atitude acontece também com essa prática de oração. Sabe que é bacana, é importante, mas na hora de exercer, na hora de praticar, não sai nada. E aí, irmãos, só com esse entendimento a gente consegue perceber o porquê de muitas coisas a igreja, vou falar a igreja como um todo, atravessa ou vive ou está numa situação, irmão, justamente por causa dessa falha tão séria, porque não fala com Deus. Porque a oração, irmãos, é uma forma de se comunicar com Deus. É uma arma que o Senhor disponibilizou para a nossa vida depois do novo nascimento, ou seja, irmãos, independente de ser ímpio ou não. Se ele ora, irmãos, eu creio que Deus ele se move. Mas a nossa vida, irmãos, nós como igreja, isso deveria ser uma prática, irmãos, contínua. Isso não deveria ser uma opção. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, só para deixar claro aqui, que a gente vai estar voltando falar sobre esse assunto, né, porque é muito amplo. Os tipos de oração, eu creio que é importante a gente falar, porque tem gente que não sabe orar, né, e a gente vê na palavra aqui Jesus ensinando os discípulos a orar. O Ministério Verbo da Vida tem uma escola de oração, e eu creio que é alinhado essa palavra, porque oração ela pode ser ensinada assim. Amém, irmãos? Mas eu quero focar em chamar a sua atenção e motivar você a praticar isso, a ser mais fervoroso em orar. Se você que é discípulo de Jesus, precisa fazer isso. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O Brasil ele tem sofrido muito, irmãos. Eu vou falar algo aqui, não é para deixar você triste, não, mas é para chamar a sua atenção, a minha atenção, que já tem chamado há um bom tempo. Irmãos, o Brasil, ele está do jeito que está. Talvez você esteja sentado aí pensando assim, o Brasil não está muito bem. E realmente eu concordo com você, o Brasil poderia estar melhor. Mas sabe quem é, irmãos, a fatia de responsabilidade pelo Brasil estar dessa forma é da igreja. Só uma pessoa disse amém, é mesmo? O Brasil está do jeito que está. Está dessa forma por causa da igreja. E a gente precisa matar essa bola no peito. Você está comigo, irmãos? A nossa cidade, o nosso bairro, não é verdade? Às vezes a gente reclama tanto do nosso bairro, falta recurso, falta aquilo outro, tanta coisa acontecendo, graças a Deus aqui. Estamos localizados num bairro que é tranquilo de se viver, mas existem algumas movimentações que você sabe muito bem, que oprimem as pessoas. Então, às vezes, a gente fica naquela questão da retaguarda, ou na lateral, observando, vendo tudo isso e ficando quieto, e deixando de usar uma ferramenta tão poderosa que pode mudar circunstâncias. Eu me lembro, irmãos, uma passagem quando Jonas, lá no Velho Testamento, quando Deus proferiu uma palavra de juízo contra Nínive, e mandou Jonas, não sei se você se lembra dessa passagem, Deus ordenou que Jonas fosse lá para Nínive para pregar o arrependimento.
E aquele juízo não aconteceu porque Nínive, eles oraram e se arrependeram e jejuaram. E por causa dessa atitude de oração, aquilo que foi profetizado para Nínive, irmãos, isso perpetuou 100 anos, só por causa de um posicionamento de oração de uma região. Nínive é a capital da Síria. Nínive recebeu uma profecia de juízo. Então, o que aconteceu? Deus enviou Jonas para ir lá e pregar arrependimento. Jonas até estava na entrada da cidade, sentado, esperando Nínive ser destruída. Só que Deus, ele voltou. Não concretizou aquilo que foi profetizado, por causa de um posicionamento de oração daquele povo. Então, irmãos, não venha dizer que a oração não pode mudar a circunstância, não pode mudar uma cidade, não pode mudar um país. Pode sim. Irmão, se a oração ela pode mudar um país, mudar a política de um país, eu creio, irmão, não somente o voto. O que acontece hoje, irmãos, que as pessoas ficam focadas no voto. Briga na internet, ataca um, ataca outro, afeta até a amizade com um, mas se esquece de algo mais importante, irmãos, oração. Não estou dizendo aqui que o seu voto não seja importante. É importante sim você escolher, até porque estamos num país onde todos nós temos a responsabilidade de escolha. Mas, irmãos, não é só escolher, é orar também. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia! E eu dou graças a Deus pela igreja ter despertado nesses últimos dias. Amém, irmãos? E eu quero convocar todos a abraçar essa visão. Amém, irmãos? Meu desejo aqui é que no final dessa ministração a gente veja lá o relógio de oração começar a sair de 10 pessoas apenas. O meu desejo aqui é que no final dessa ministração a gente veja lá dentro do aplicativozinho que a gente criou para você se inscrever e escolher um horário, começar a aparecer os nomes assim, ó. Pi, 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 pi. Diga assim, eu tenho uma vida de oração. Aleluia. Pela fé, irmãos, eu estou ajudando você a crer, a confessar a palavra. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Aleluia! E eu digo algo, irmãos, que eu não tenho medo de errar, mas a igreja tem orado muito pouco. Alguns até posso arriscar, não tem orado nada. E eu tenho provas disso. Irmãos, qual o menor grupo de departamento que menos tem participação aqui na igreja? Talvez você esteja sentado aqui, membro dessa igreja, nunca participou de uma reunião de oração na sua igreja. Olha lá, olha o silêncio. E eu vou dizer o porquê. Tirando a questão do tempo, irmãos. Porque até aquele que não tem tempo, ele fica irritado. Porque o desejo dele é estar aqui. Amém, irmãos? Você está comigo? Aí você percebe o porquê você não vê esse departamento tão importante. Irmãos, não estou falando aqui na Igreja Verbo da Vida do Retiro, mas em todas as igrejas, o menor grupo, irmão, de ajuntamento é o grupo de oração da igreja. E às vezes aqui a gente ouve aquela hipocrisia, né? Uma oração importante. Pastor, a igreja tem que orar, pastor. E cadê você? Aleluia. Não, pastor, tem que ter oração. Irmãos, departamento de oração não é um departamento para constar.
Não, a minha igreja ora, a minha igreja tem uma reunião de oração, terça-feira, 19 horas, e quarta-feira, 7 horas da manhã, meia dúzia de irmãs. Mas tem. Irmãos, eu creio que no final dessa ministração você vai parar de ficar dependendo de grupo de oração, você vai orar. Não estou dizendo aqui, preste atenção, que o grupo de oração, irmãos, o grupo de intercessão não é importante. É importante, precisa acontecer. Mas eu não vou ser daqueles, irmãos, que é somente movido por grupo de oração. Você percebe, irmãos, quando às vezes você está diante de uma pessoa que ora, né? A irmã de oração, o irmão de oração, não é verdade? Mais irmã de oração do que irmão de oração. É difícil você ver os irmãos de oração. Você vê as irmãs de oração. Estou falando mentira? Olha a vergonha para os homens aí. Eu nunca vi os irmãos, falar assim, os irmãos de oração. O irmão de coque ou de bigode, não sei. Eu nunca vi. Já ouviu, André? É uma vergonha para a gente. Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Cadê os homens? É uma vergonha, irmão. Você vê na igreja só as irmãs orando, a maioria só as irmãs. E lá um gato pingado de homens. Precisa mudar. E é muito comum quando você está passando por uma situação, você, quando vê uma irmã e um irmão de oração, você pode me ajudar em oração? Não é isso? Ou vai atrás do vaso da irmã que revela? Da cartomante gospel? Você não ora e quer que ora por você, preguiçoso. Não é assim, gente? Não tem essa coisa no meio evangélico, essa cultura? Viu uma irmã de oração? Aleluia. Aí vai lá. Pai do Senhor, irmã. Olha, me ajuda em oração. Para com isso, querido. Vai orar. Diga para o seu irmão, vai orar, irmão. Para de depender do vaso. Aí nessa igreja tem vaso? Tem. Ali no banheiro. Eu não posso perder a... Mas biblicamente existe vasos aqui. Todo mundo aqui é chamado para ser vaso. Às vezes quando tem que dar uma... Né, Valzinho? Cadê os vasos? Eu falei... Hã? O quê? 6 vasos, né, André? Nunca aconteceu isso, mas se acontecesse... Pastor, tem vaso aí? Tem. Me acompanha. Aleluia. Vou abrir a porta do banheiro aqui, ó. Tem isso aqui e tem o feminino. Aí revela alguma coisa. Pastor, aí não tem revelação, não senti arrepio. O menor grupo de ajuntamento da igreja é o grupo de oração. E quando... Olha só, presta atenção. Como o negócio é bem delicado. E tem uns que frequentam, e quando frequentam, fica na reunião de oração assim, olhando para a tua cara. Não ora. E tem uns que frequentam, participam, porque teve uma convocação extraordinária. Eu tenho que estar aqui, né? Sou líder, sou ministro, sou diácono. Se o pastor não me ver aqui, vai pegar mal para mim. E tem uns que participam, mas temporariamente. Porque não ora. Por isso que o tema é uma vida de oração. Não é um momento. Não é um dia da convocação. Não é somente na terça-feira ou na quarta-feira.
Porque, irmãos, se eu sou daqueles que têm uma vida, entre aspas, que só ora aqui na igreja, não vai permanecer. Porque aquele que tem uma vida, irmãos, a oração, e aí um tipo de oração que eu vou citar aqui, a oração de intercessão, que é muito comum nesses grupos de oração, onde toda a igreja foi chamada para orar. Não é aquela coisa de ministério, eu fui chamado para o ministério de oração, fulana foi chamada para o ministério da intercessão. Irmãos, todos nós fomos chamados para intercessão. Amém. Não é exclusivamente do fulano, eu sei, irmãos, que existe particularidade específica, uma coisa forte. Mas, irmãos, isso não elimina a responsabilidade de toda a igreja interceder. Não é da irmã A ou B, não é do pastor, não é do líder. Eu tenho que matar essa bola no peito. Eu tenho que ver que também faço parte disso. Você está comigo, irmãos? Aleluia. O porquê você vê grupo de oração na igreja pequeno? A prova está aí, porque não ora. Digo isso, irmãos, sem medo de errar. Não estou falando aqui, irmãos, de tempo, né, de compromisso. Irmãos, quando eu falo essas coisas, a gente tem que ter uma maturidade para saber se enquadrar nisso aí. Pastor, não posso, eu gostaria. Irmãos, pula essa parte. Até porque, irmãos, existem situações que às vezes não são em dias específicos. Mas há comportamentos de oração, uma vida, irmãos. Aquele que ora, irmãos, se envolve. Você percebe, irmãos, a forma como as pessoas se envolvem na oração. E quando você é chamado para orar, não veja isso como um chavão, irmãos. Veja isso como algo que faz parte da nossa vida. Oração, irmãos, é para ser vivida. Tem que estar no seu sangue. Irmãos, como foi despertado, irmãos, nesse tempo, a respeito disso. São gatilhos, irmãos, eu posso chamar de gatilhos. Gatilhos porque não só oração, mas também, irmão, jejum. Eu ia falar um pouco sobre jejum, mas é muita coisa, não dá para a gente abrir hoje. Mas, irmãos, uma outra prática que a igreja precisa também se envolver é jejum. Não é aquele que você faz, que deixa de tomar café e almoça, pega aquele pratão, não. Aleluia. Eu estava lendo, irmãos, e orando a respeito disso. E eu percebi, confesso para vocês, que tenho negligenciado essa parte de jejum. Você está comigo? Oh, pastor, você tu nem ora. Aleluia. Irmãos, é uma prática que eu e você precisamos levar a sério. Tantas coisas, irmãos, poderiam ser evitadas. Tantas coisas, irmãos, que estavam travadas. A gente poderia estar lá na frente. Mas deixamos de lado algo tão poderoso. Porque o jejum, irmãos, não vai mudar Deus, vai mudar você. Você está comigo, irmãos? Então, oração, irmãos, é um dever do crente. Eu vou ler com você aqui, começar a ler alguns textos. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, olha só. Reforçando aqui, irmãos, o próprio Jesus falando que é um dever nosso. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre, presta atenção aqui, o dever de orar de vez em quando. O que está escrito na sua Bíblia? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, não é de vez em quando. 1 Tessalonicenses 5,17, desculpe. Orai sem cessar. Orai sem parar. Oração, irmão, não pode ser de vez em quando. Eu tenho que viver, eu tenho que orar sempre, eu tenho que permanecer. Tiago, capítulo 5, versículo 16, também tem uma informação que vai reforçar o que eu estou dizendo aqui, ó.
Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uma importância aí. Aí a segunda parte diz assim: orai uns pelos outros, para serdes curados. Perceba, irmãos, que é importante a gente orar. Perceba, irmãos, como é importante orarmos uns pelos outros. Uma igreja, irmãos, que não tem uma prática de oração, não estou dizendo aqui, irmãos, mas como um todo. Uma igreja que não tem uma prática, uma vida de oração, como, irmãos, vai manifestar cura? Não só, irmãos, nessa esfera, nesse ambiente, mas fora daqui. Se eu tenho hábito, irmãos, se a igreja tem esse entendimento que precisa orar uns pelos outros, irmãos, a cura vai fluir naturalmente. Quando falo naturalmente, irmão, no sentido de ser uma coisa que vai acontecer assim, sem você perceber. E principalmente, irmãos, quando a gente tem essa postura, esse perfil, eu creio, irmãos, que vai ter momento que o Espírito Santo vai comunicar, você na sua casa, vem alguma pessoa na sua mente. Se você, irmãos, tem um hábito de orar, tem uma vida de oração, irmãos, o Espírito Santo vai usar você para isso. Na sua casa, vem alguém na sua mente assim, ou de repente você começa a perceber alguma coisa, tem a mesma impressão que aquela pessoa está tendo ou sentindo, e aí você percebe pelo Espírito: eu tenho que orar por ela. Já aconteceu isso com você? Eu sei que já aconteceu isso com muita gente. Vem uma pessoa na sua mente, irmãos, isso não é coincidência, não. Eu creio, irmãos, que Deus pode estar movimentando você para abrir a sua boca e colocar no lugar de intercessão. Interceder por ela. Eu costumo dizer, irmãos, que aquele que intercede é como se ele estivesse entrando na brecha. Existe uma brecha, existe uma rachadura, uma lacuna que está passando algo ali. E quando você intercede, irmãos, você entra naquela brecha. Orai uns pelos outros para serdes curados. Por que isso? Por quê? Olha só o texto. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quantos justos nós temos aqui nessa manhã, pelo amor de Deus? Se você é justificado por Jesus, quando você ora, irmãos, é eficaz. E se eu tenho dificuldade com isso, irmãos, eu preciso renovar a mente com a palavra e crer no poder da oração. Ter certeza que quando eu abro a minha boca e falo, o Senhor me ouve. Aleluia, você pode glorificar o Senhor por isso. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ouve. Aleluia, aleluia. Como, irmãos, a oração é poderosa. Uma vida de oração é poderosa. Como é importante, irmãos, dedicarmos a isso. Como é importante, irmãos, voltarmos a atenção para essa prática. Como é importante, irmãos, pararmos e refletirmos. Como está a nossa vida de oração? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho sido vencido pela preguiça? Será que sou um daqueles que se justifica dizendo que não tem tempo para orar? Será que eu sou um daqueles que eu posso me ocupar com tantas coisas, eu posso atender tanta gente, mas conversar com Deus é uma dificuldade? Porque tem tantos intempéries, tem tantos mecanismos ou coisas que me impedem de ter uma comunicação constante com o Senhor. Eu mostro aqui na palavra, irmãos, a gente vai ver aqui um texto onde os discípulos perceberam a importância da oração. A gente vai ver aqui no texto, irmãos, que os discípulos identificaram que uma vida de oração é importante, porque eles viram Jesus praticando isso. Abra sua Bíblia aí, ou ligue. Evangelho de Lucas, capítulo 11, irmãos, esse versículo aqui mexeu muito comigo, eu creio que vai mexer com você também. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar, isso aqui é Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou,
lhe disse um dos seus discípulos, isso é Pedro: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, eu consigo aqui, eu não sei você, mas eu consegui identificar que, eu posso até conjecturar aqui agora, imagine sim Jesus orando, porque era um hábito que Jesus tinha. Jesus tinha um hábito de orar. E, irmãos, não era oração de vez em quando, ou no grupo de oração de terça-feira ou de quarta-feira, até porque você não encontra nenhuma passagem na Bíblia, Jesus chamando as pessoas para orar, para fazer uma reunião de oração. Ele sempre tinha um hábito de se isolar e orar. Não estou dizendo, irmãos, que é antibíblico participar, ou a gente vê grupo de oração orando, grupo de intercessão orando. Mas algo, irmãos, que chamou a atenção dos discípulos, a prática que Jesus tinha de orar, irmãos, de orar. Entre 3 e 4 horas da manhã, irmãos, era muito comum Jesus estar orando. Antes de Jesus sair para fazer alguma coisa, os discípulos observavam. Jesus orava e saía, irmãos, e ele, questão de segundos, as pessoas eram curadas. Coisas que aconteciam com o discípulo que demorava horas, irmãos, às vezes não conseguia nem resultado. Mas Jesus, irmãos, eles viam Jesus, a prática, a vida dele, a vida de oração, e percebeu que quando ele se dedicava a isso, se envolvia com isso, algo maravilhoso acontecia. Pedro poderia muito bem, irmãos, chegar para Jesus e perguntar: Senhor, pedir, me ensina, né? Ou outros discípulos, que aconteceu com Pedro, me ensina a andar sobre as águas, me ensine a curar os enfermos. Os discípulos poderiam pedir tantas outras coisas. Mas por que eles pediram exatamente orar? Porque viu o que acontecia com Jesus. Não pedia para me ensina a ser um grande pregador, um grande ministro. Poderia muito bem. Ser um grande evangelista. Mas o que ele pediu, Pedro pediu, foi: nos ensina a orar. Porque eles viram que a oração movimentava Deus, movimentava o Espírito. Você está comigo, irmãos? Ele poderia muito bem pedir assim: me ensina, me ajuda a ser um famoso desse tempo. Não, irmãos. Me ensina a orar. Uma consciência, irmão, de que a oração é importante, é poderosa. Vai mudar a nossa mentalidade, a nossa postura, irmãos. E talvez você esteja nessa condição ou na posição de que acha que a sua oração não tem tanto efeito assim porque você não sabe orar. Você pode muito bem pela palavra, porque Jesus ensinou os discípulos a orar. Quando a gente percebe, irmãos, que aquela prática, não necessariamente, mas outras coisas que a gente pode até exemplificar, quando a gente percebe que algo, irmãos, uma prática, alguma coisa, pode mudar a nossa história, a nossa vida, as circunstâncias, a tendência é você se dedicar a ela. Pela palavra nós conseguimos perceber isso, irmãos. Quando a gente percebe, né, pela palavra, que uma prática, uma vida, irmãos, muda a circunstância, muda a nossa vida, irmãos, por que não mergulhar? Por que não se envolver? Por que não se atentar a essas coisas? E eu creio, irmãos, que esse comportamento, irmãos, essa atitude dos discípulos deve ser a nossa atitude também. O que nos leva, irmãos, a pensar, se o nosso mestre tinha um hábito de orar, por que, irmãos, achar que o discípulo deve viver uma vida sem oração? Irmãos, se Jesus, ele orava, irmãos, e não era de vez em quando, orava muito, por que leva você a pensar que vai ficar tudo bem viver uma vida sem orar? E outra coisa, Jesus orava muito e jejuava também. E a gente quer sair para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Nem ora. E você quer sair por aí para vencer batalhas. Talvez você esteja passando situações hoje porque você não ora. Talvez nós estamos vivendo situações hoje, irmãos, porque não temos uma prática, biblicamente falando, de oração.
E aí, irmãos, usamos as nossas forças, os nossos conhecimentos, os nossos evangeliqueis, a nossa experiência de igreja para tentar fazer algumas coisas. E negligenciamos, irmãos, uma arma poderosa que pode fazer diferença. Você está comigo, irmãos? O que me leva a pensar em viver, irmãos, uma vida totalmente diferente do que Cristo, irmãos, como exemplo na nossa vida, para a nossa vida, viveu. O que leva, irmãos, a pensar, eu sei que o diabo, irmãos, ele quer que você viva na ignorância, porque isso é uma ignorância. Ou colocar apenas como, é importante, para constar, ou se envolver apenas por momentos, ou em situações emergenciais. Irmãos, eu não posso envolver com oração apenas em momentos emergenciais. Uma vida, estando bem ou não, ore. Você está aleluiado? Continue orando. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Aleluia. Precisamos parar de falar dos problemas e orar sobre os problemas. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes gastando tempo falando e reclamando. Por que não ora, querido? A oração para muita gente está sendo reclamação. Abre a boca para reclamar, para murmurar. Por que não substituir esses minutos ou essas horas de reclamação e não ore? Vai orar, abençoado. Aleluia. Use as armas que você tem. Vamos mudar de nível. Vamos crescer. Tá difícil, tá brabo. Tá brabo. Brabo não, irmão, vai orar. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos ficar com um princípio que Jesus nos ensina. Você quer ver? Você quer ver aqui na palavra que oração não é uma opção? Diga assim, oração não é uma opção. Não é quando eu estou alegrinho. Porque às vezes o crente faz isso. Está alegre. Senhor, meu Deus. E quando dá ruim, não fala. Porque, irmãos, a tendência, se a gente não vigiar, é isso que acontece. Quando você está sendo pressionado, a vontade é de fazer o quê? Ficar isolado, não falar nada, não é isso? Está no culto aqui, tá? 2 horas de culto. Meu Deus, irmãos. Como consegue? Dá glória, irmão. Glória. Mateus capítulo 6, olha só, olha lá. Princípios ensinados por Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim, presta atenção. E quando orares, não é se orar, se orares, não é isso? E quando orares, percebe, irmãos, que o versículo 5, o versículo 6, a gente vai terminar aqui de ler, o versículo 5 e 6, ensina 2 princípios aqui. Para você não orar de uma forma errada, ele vai dizer o que é orar de uma forma errada, e ensina depois como orar. Agora, nos chama a atenção que isso não é uma condição. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas de ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Se é para se mostrar, se é para mostrar para as pessoas que você que ora mais na igreja, se é para mostrar para o povo que você, não, eu sou uma mulher de oração e quer aplausos, já ganhou a sua recompensa. Tá ótimo aí. Não, eu sou de oração. Eu orei. Não precisa disso não, irmão. Ore. Aleluia. Aí ele diz assim, ó, mas tu, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no seu quarto, no seu banheiro, no terraço, no terreno, no sótão, no monte. Não tem nenhum problema contra monte, não. Mas não tem esse negócio de quem vai no monte é mais poderoso do que o que não vai no monte. Você tem que orar. Pastor, minha casa só tem um cômodo, irmão, dá o teu jeito. Vai no banheiro, vai no quintal. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Resultados, irmãos. Aleluia. É importante você participar de grupo de oração? Amém, irmãos, é importante. Mas tem um princípio também que a gente precisa levar a sério, irmãos, que é esse princípio que Jesus também ensina. É você ter um tempo lá. Se desligar de tudo. Irmão, você não vai morrer, não. O mundo não vai acabar, não. Tira um tempo lá para você orar, para conversar com Deus. Você tem tempo para Netflix. Você tem tempo para o WhatsApp. E nesses últimos dias, irmãos, é um tal de zap o dia todo. E quando vai orar, Senhor, meu Deus, obrigado pela minha mãe, pelo meu pai, pela comida que eu como. Aleluia. A oração que começa à noite termina de manhã. Já viu as orações assim? Conhece? Eu vou orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está no céu. Aí de manhã, às 7 horas da manhã, em nome de Jesus, amém. Quem é que já fez essa oração? Quem já fez? Deixa de ser bobo, levanta a mão. Eu já fiz. Deixa de ser bobo. Olha só como é que o crente é. Quem já dormiu sobre a Bíblia? Quem já dormiu sobre a Bíblia? Irmãos, as palavras não vão entrar na tua cabeça, não, irmão. Babando sobre a Bíblia. Quando Jesus esteve lá em Getsemane, pediu para os discípulos aguardar lá embaixo, lá enquanto ele orava. Quando ele voltou, estava tudo dormindo. Nem por uma hora. Eu já vi gente cochilando aqui na reunião de oração. Alô? Deixa eu abrir uma palhinha aqui. A gente está falando de oração, mas deixa eu ver aqui sobre o jejum rapidamente. Não tem como avançarmos nesse assunto. No mesmo capítulo, Mateus 6, olha só o versículo 21 e 22. Jesus ele segue também o mesmo princípio. Ele ensina o que não fazer e o que fazer. Ele mostra aqui, quando, olha só. Desculpa, irmãos, não é essa parte não. Peraí, versículo... Oi? 16, não é? Ah, sim, isso mesmo. Versículo 16 a 18. Diz assim, ó. E quando
jejuardeis, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mostrar para as pessoas que você está jejuando, né? Não é legal. Né? É muito comum isso, irmãos. Quando você está jejuando, realmente o teu corpo sente. Mas Jesus dá uma instrução aqui, como fazer, né? Não precisa mostrar para as pessoas que estão jejuando. Não, estou jejuando, irmão. É você e o Senhor. Amém? Aí diz aqui, ó, da mesma forma, tu, porém, quando jejuares, irmãos, também não é uma opção. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Dá uma palhinha aqui só para mostrar para você que oração, jejum também é importante nós praticarmos. Tem um evangelista, eu estava assistindo uma vez uma ministração. Tem um evangelista chamado John Wesley, meados do século 17 e 18. Um grande evangelista do evangelho. Ele, quando ele separava algum ministro, as pessoas para trabalhar com ele. Primeira coisa que ele orientava essas pessoas, candidatos a, vamos dizer assim, na nossa linguagem hoje, a licenciamento, né, ser ministro, para trabalhar com ele. Primeiramente, para praticar um jejum de 16 horas. E eu estava vendo aqui na palavra, irmãos, que não é uma prática, irmãos, isolada. Você vê isso acontecer, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, irmãos. Você via que era comum essa prática do jejum. Em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 18, mostra que quando resolveram separar Saulo e Barnabé, eles oraram e jejuaram para isso. Oravam e jejuavam para separar homens para trabalhar no reino. Irmãos, isso chama muita atenção na nossa vida hoje. O porquê de não praticarmos essas coisas. É algo, irmãos, que precisa ser uma coisa comum no nosso meio. Perceba que essa palavra não é só para vocês, mas para nós líderes também. Por que também não praticar isso, né? Orar e separar e jejuar. Orar e jejuar também. Amém, irmãos? Vamos lá, irmão. Já que a irmã perguntou, então, geralmente assim, ele está falando aqui que geralmente, dentro de um geral, num contexto geral, sempre quando você vai jejuar, tem aquela aparência realmente de caída, cansado, né? E o rosto realmente desconfigurado. Então, quando fala em lavar o rosto, é no sentido também de você se preparar, ter uma postura, entendeu? Até mesmo também ajudar a lavar o rosto. Oi? Também. Mas assim, não só quando fala nesse contexto de você lavar o rosto, mas também no sentido macro. Geralmente, quando você está jejuando, a tendência é o quê? É ficar desleixado, né? Apresentar aquela aparência de cansaço, aquela coisa toda, porque o estômago vai gritar. Você está comigo? Então é muito comum, até mesmo dentro do contexto que nós lemos aqui, de também dizer para as pessoas que estão jejuando. Então existe uma postura que você precisa ter. Amém? Não sei se está claro para você isso, tá? Pode se considerar assim quando lavar o rosto, despertamento, mas num contexto mais abrangente envolve também uma postura. Então, se você... a tendência quando você está jejuando é você ficar realmente meio desligado das coisas, né? Então, você tem que se portar, ter uma postura, né? Não ficar deitado o tempo todo, está jejuando, está lá... Então, tem que ter uma postura. Amém? Tudo bem? Glória a Deus. Vamos voltar aqui, então? Então, irmãos, há uma informação aqui. Tanto a oração como o jejum é uma prática importante para a igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Tem um texto aqui em Lucas capítulo 11. Esse aqui que eu quero ler com vocês também. Lucas capítulo 11.
versículos 21 e 22. Olha só o que diz o texto. Que interessante. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, o mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Irmãos, é as armas que nós temos. Se vier um valente, irmãos, maior que a sua, no seu entendimento, na sua consciência, de ser maior do que você, irmãos, a sua arma, a sua prática vai vencer o valente. E você vai sair vitorioso. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Então eu preciso, irmãos, viver uma vida, não de faz de conta, não olhar, irmãos, para essa prática como uma prática daquelas pessoas que têm lá um livro de receita e não usa. Precisamos viver. Amém? Diga para o seu irmão assim, ó, viva uma vida de oração. Diga para o seu irmão. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, irmão, já fiz uma pergunta uma vez, né? Se Deus ele é soberano, se ele é soberano, sabe de todas as coisas, por que eu devo orar? Se Deus conhece o meu coração, sabe os meus problemas, por que orar? Já parou para pensar isso? Irmãos, Deus deseja que você converse, tenha um diálogo com Ele. Mesmo sabendo o que você está passando, mesmo sabendo o que você está sentindo. Ele quer ter um relacionamento com você. Você está comigo, irmãos? Deus sabe de todas as coisas sim, mas Ele quer que você fale. Deus deseja que o Senhor tenha, que você conheça a sua palavra, porque Ele é Deus, Ele é limitado em sua palavra. Ele não vai fazer, irmãos, além daquilo que Ele falou. Se Ele falou, irmãos, Ele vela para cumprir. Amém, irmãos? Então é super importante eu conhecer a palavra. Se eu estiver nele e a sua palavra estiver em mim, eu vou pedir o que quiser. E vai acontecer. Agora, eu não sei se você prestou atenção, a palavra precisa estar em nós. Porque quando a palavra está em nós, irmãos, nós vamos saber o que pedir. Não vamos pedir qualquer coisa. Você está comigo? Quando a palavra, quando eu sei o que Deus pensa ao meu respeito, quando eu conheço a palavra, irmãos, as minhas orações, as minhas súplicas, irmãos, são mais claras e leves. Porque, irmãos, eu sei, eu consigo perceber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Pedir o que quiser, irmãos, vai acontecer. Precisa estar alinhado com a palavra. Deus não vai te dar, irmãos, algo que Ele não falou. Amém, irmãos? E por que a gente não considerar também a própria prática, a própria vida de oração? É algo que Deus estabeleceu para a nossa vida. E por que não cumprir? E por que não praticar? Amém? Você está entendendo a palavra? Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, irmãos, que nesses últimos dias, principalmente aqui, tudo aquilo que tem impedido de você, tanto a sua vida como a minha vida, irmãos, todos nós, eu creio que nesses últimos dias vai fazer nós ganharmos velocidade. E tudo aquilo que está fora, irmãos, se de repente uma vida que é para ser um hábito, uma prática, se isso não está sendo cumprido, irmãos, a partir de hoje vai ficar diferente na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Toda a preguiça vai embora, amém? Amém. E você vai orar sem cessar. Todos nós temos a responsabilidade de ativar o poder de Deus através da oração. Eu e você temos a responsabilidade de ativar o poder de Deus através da oração. Irmãos, tem coisas que Deus não vai fazer, irmãos, enquanto você não abrir a sua boca e falar. Tem coisas que não vai acontecer, irmãos, se você não tiver um posicionamento de oração. E Deus, Ele quer fazer, Deus quer disponibilizar os anjos para trabalhar em seu favor, mas você precisa, irmãos, ativar isso. E é algo que Jesus fazia aqui, irmãos. O Pai sabia exatamente o que tinha que ser feito aqui, mas precisava de alguém ativando isso. Jesus,
veio, irmãos, e praticou isso, ativava o poder de Deus nesse lugar, através da oração. E todos nós também, irmãos, temos essa responsabilidade de ativar o poder de Deus através da oração. Agora, irmãos, se eu ficar com a boca fechada, não vai acontecer nada. Escuta o que eu estou falando, meu irmão. Olha como é importante, irmãos, uma vida de oração. Se eu não oro, irmãos, eu não vou ver o poder de Deus. Eu vou ser movido apenas com a oração dos outros. Aquilo que eu falei aqui no início, irmãos. Ficar dependendo da oração dos outros, do mover de um coletivo. Irmãos, pode acontecer essas coisas aqui, sim. Mas, irmãos, há a ação do Espírito Santo, que pode ser individualmente, através da sua atitude, da minha atitude. Para de viver, irmãos, na aba, irmão, na saia dos outros. Viva uma vida. Fale com o Senhor. Amém, irmãos? Fale com o Senhor. Falamos aqui, irmãos, inicialmente sobre o nosso Brasil, sobre o nosso país. Há uma instrução que Jesus nos deu. A palavra, irmãos, nos ajuda a como viver nesse tempo. O papel que eu e você devemos exercer, irmãos, nesse tempo. 1 Timóteo capítulo 2, não precisa abrir, vou ler com você aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam, presta atenção nessa parte aqui, talvez é isso que você tem desejado nesse tempo, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Há uma instrução aqui na palavra, meu irmão. Antes de tudo, eu não sei se você prestou atenção nessa primeira parte aqui desse versículo. Antes de tudo, parar, irmão, de ir na internet, parar de ficar brigando, irmãos, parar de ficar criando toda aquela expectativa, irmãos. Isso aqui você precisa fazer, eu preciso fazer. Nós vamos votar, irmãos, em outubro, né? 2 de outubro, não é isso? 2 de outubro? A eleição? Acho que é isso, né? 2 de outubro, irmãos. A igreja precisa orar. Irmãos, independente quem entrar, se a igreja continuar, irmãos, em silêncio, irmãos, vai dar ruim. As nossas expectativas, irmãos, não podem estar no homem. Até porque, irmãos, o que nós almejamos e desejamos só vai acontecer lá no milênio, irmãos, do reinado de Cristo. Enquanto isso, irmãos, o nosso papel aqui, sim, nós vamos escolher com sabedoria. A gente vai exibir um vídeo aqui do ministério. Vamos escolher, irmãos, com sabedoria. E até mesmo na escolha você pode orar também. Por que não? Senhor, me ajude a escolher as pessoas. Eu sei que não vai viver uma plenitude, mas infelizmente a gente vive um tempo, irmãos, que a gente sempre vem escolhendo o menos pior, não é verdade? Senhor, me ensina aqui, me mostra os menos pior, que às vezes no final você vê só um pior, um Drácula e um lobisomem. Me ajuda para escolher o menos pior. Difícil, não é, meu irmão? Mas talvez chegamos nesse ponto por causa do posicionamento da igreja. Eu declaro que a igreja Verbo da Vida do Retiro vai orar mais. Eu declaro em nome de Jesus que, antes de tudo, a igreja Verbo da Vida Retiro dos Motoristas vai orar por todos os homens, por aqueles dotados de autoridade. Eu não falo somente, irmãos, da esfera política, não somente da esfera política, mas também no seu trabalho. Talvez você esteja lá em contato com o patrão, irmãos, que é um bicho, né, na sua concepção. Você acha que o cara é complicado. Ore por ele. Amém, irmãos? Não é aquela oração, mata ele, pai, mata ele. Não, irmãos. Leva ele, Senhor, leva ele. Amém, irmãos? Use as armas que você tem, viu? Você está passando por essa situação difícil? Ore, meu irmão.
Você não consegue se firmar, ore mais. Você não consegue se firmar na igreja, irmãos, é para você orar mais. Não consegue parar em lugar nenhum, irmãos. Precisa mudar a sua mentalidade, meu irmão. Amém, querido? Deus possa abençoar a sua vida. Deus abençoe o nosso país. Deus abençoe a nossa cidade, nosso bairro. Precisamos declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Você está comigo? Não podemos nos conformar quando você vê um segmento ou outro fazendo todo um processo espiritual. Quando a gente tem uma arma poderosa, irmãos, capaz de despedaçar todo o jugo. Amém, irmãos? Oração, irmãos, capaz de impedir entrar projetos de leis para prejudicar a igreja, a sua cidade, o seu bairro. Você está comigo, irmãos? Oração capaz de impedir que homens maus cheguem lá. Por que não? E a gente vê assim algumas figuras assim, você fala, rapaz, Pai, em nome de Jesus, livra o Brasil desse mal. Amém, irmãos? Chamo você à consciência como igreja. Parar de fazer aquela oração, Senhor, abençoa minha comida, meu pai e minha mãe, em nome de Jesus, amém. Vamos mudar, irmãos, esse estilo de vida de oração. Amém, irmãos? Enquanto você, às vezes, gasta lá 4, 5 horas para resolver problema com os homens. Às vezes, 15 minutos de oração, irmão, e você vai resolver em 1 minuto. Quarta-feira, às 7 horas da manhã, está acontecendo oração aqui. Eu tenho ouvido milagres, testemunhos, irmãos, coisas que têm acontecido. Irmãs, antes de ir para o trabalho, passando aqui orar. É ou não é? As irmãs que têm participado aqui. É ruim? Muito bom, né? Show preguiça. Irmão, deixa Caim dominar você não, viu? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?